Boa noite a todos. Meu nome é Fabiano Cabral, eu sou diretor da ESA na parte de ética e prerrogativas e estou aqui tentando substituir o Dr. Mazei, Rodrigo Mazei, que é o nosso presidente. Hoje nós temos um dia bastante especial, pois temos a honra de estarmos fazendo uma palestra comemorativa aos 27 anos do Código de Defesa do Consumidor, né? É um marco histórico para a advocacia e para o cidadão em geral, porque todos nós somos consumidores, né? Então, para brilhantar essa nossa palestra, essa nossa discussão, eu vou chamar duas pessoas, dois advogados super especiais. Eles trabalham diretamente na Comissão de Defesa do Consumidor da OAB. É uma comissão muito importante, que trabalha com o direito coletivo. Então, os palestrantes dessa noite, a qual eu me orgulho bastante de apresentar, vai ser o Dr. Cássio Drummond Magalhães, que vai expor quem é o consumidor, dono ou escravo da relação de consumo. Uma ótima temática para a gente refletir essa noite. Na segunda palestra, nós vamos ter a doutora Suelen de Oliveira Mendes, que ela vai palestrar sobre costumes, mídias e Código de Defesa do Consumidor. Agradeço a presença de cada um de vocês e vamos aproveitar para desfrutar esse momento e comemorar o quê? Os 27 anos do Código de Defesa do Consumidor. Eu tenho a honra de chamar aqui à frente o doutor Cássio, que vai ser o primeiro palestrante. Doutor Cássio, por favor. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado, Fabiano. Boa noite a todos, senhoras e senhores, advogadas e advogados. A gente está aqui hoje, como já foi passada a informação, nessa data especial comemorando os 27 anos do Código de Defesa do Consumidor. Por que comemorar 27 anos da edição de uma lei? O Código de Defesa do Consumidor, uma lei importante, bastante usada por todos nós. Por que comemorar? Porque, na verdade, ela vem protegendo, garantindo aos consumidores alguns direitos fundamentais para estabelecer e estabilizar as relações de consumo. Então, nós vamos aqui hoje tecer alguns comentários sobre a evolução do perfil do consumidor. Estamos hoje já em 2017, numa sociedade em que vive uma revolução digital e tecnológica muito grande, e o consumidor também é um produto dessa sociedade moderna. E nós vamos tratar, então, desse consumidor anterior ao Código de Defesa do Consumidor, tentar trazer um perfil de por que se aumentou tanto e que há necessidade de proteção desse consumidor, que é uma parte considerada frágil da relação, e qual é o modelo atual que a gente recomenda que o consumidor adote de postura para se cercar, né, dessas garantias e para poder exigir os seus direitos, e com isso se tornar um consumidor mais empoderado nessa relação de consumo. Nós vamos, então, tratar desse tema aqui, mas antes é preciso a gente firmar algumas premissas, né, para que a gente possa desenvolver o tema. A primeira premissa seria da gente tentar entender o porquê dessa sociedade onde a relação de consumo, onde o consumismo é, na verdade, uma pilha, uma energia para que essa sociedade se mantenha. Nós estamos num Estado que, conforme prevê a nossa Constituição Federal, adota um sistema de economia capitalista. Então, obviamente, por conta desse sistema econômico que visa o capital, que privilegia o capital, é natural que as estruturas desse Estado sirvam exatamente para poder preservar o capital, proteger o capital, né? Essa premissa ela é fundamental para que a gente entenda como que as leis, como que esse mecanismo legislativo, as decisões do Poder Judiciário acabam acontecendo, porque esse contexto é a nossa realidade. Diante de um Estado, então, que adota um sistema de economia capitalista, e há, então, esse Estado, o aparato estatal, para proteger o capital, é natural
que o consumidor sofra nessa balança entre fornecedor de produto e prestador de serviço, que é quem detém o capital, na maior parte das vezes, né, em face do consumidor, dessa relação de consumo, o consumidor, então, ele seja considerado a parte mais fraca, porque é a briga do ser humano, da pessoa, contra o capital. Essa briga, a ganância do capitalismo, das sociedades empresárias nessa sociedade que visa o lucro, né? O lucro, ele é considerado justo nessa nossa sociedade capitalista. Então, o consumidor, ele fica aí, então, numa parte mais fraca. E há necessidade, então, surge daí a necessidade de existir um sistema que proteja esse consumidor diante das práticas usuais. É um sistema que vem garantindo direitos, grande parte deles, maior parte deles, só para o consumidor. É um sistema específico de proteção para o consumidor nessa relação de consumo. Muitos sabem, então, que nós estamos aqui comemorando 27 anos desse Código de Defesa do Consumidor e já estamos passando por uma mudança legislativa. Existe um projeto, né, de um novo Código de Defesa do Consumidor tramitando, já trazendo alguns conceitos modernos das relações de consumo, o comércio pela internet, né, o e-commerce, vem trazendo algumas coisas sobre publicidade infantil. Então, tem algumas regras bacanas no projeto de lei. Aqueles que tiverem interesse podem consultar isso no site da Câmara dos Deputados. Tem passado por algumas comissões, mas não há um interesse muito grande atualmente do Executivo Federal em estar acelerando esse procedimento legislativo. Então, o que nós temos de realidade ainda é o Código de Defesa do Consumidor com seus 27 anos de idade, né? É óbvio que há 27 anos atrás, nós estamos falando de 1990, onde a nossa Constituição Federal, inclusive, inovou, trazendo também como garantia fundamental de qualquer cidadão, né, a proteção dessa relação de consumo, a proteção do consumidor também, então, é uma garantia do cidadão brasileiro pela Constituição Federal. Essa Constituição tinha só 2 anos, quando se efetivou, então, a edição do Código de Defesa do Consumidor. E esse Código de Defesa do Consumidor, então, veio, né, com esse intuito de frear aquele abuso que existia naquele momento, muito maior do que hoje, do capital sobre o consumidor, naquela época muito menos informado do que hoje, né? Essa sociedade, então, que nós vivemos hoje, capitalista, ela também tem, tratando daquelas premissas que a gente falou no início, também tem algumas situações, alguns efeitos na vida cotidiana de cada um de nós, né? Tratando nós todos como consumidores. E o importante do direito do consumidor, uma característica relevante do direito do consumidor, é exatamente o fato de que todos nós estamos submetidos a essas regras, porque não existe nenhum de nós que vive sem consumir. O consumo hoje, ele é necessário e ele é diuturno. Nós estamos consumindo, dormindo, às vezes estamos consumindo energia elétrica, nossa geladeira está ligada. Então, existem relações de consumo que nós somos parte dela a todos os momentos de nossas vidas, né? Cada vez mais hoje, com os smartphones, os tablets, né, o meio de tecnologia na palma da mão, nós estamos cada vez mais vinculados a essas relações de consumo. E isso modificou, obviamente, esse perfil do consumidor, né? A gente estava falando da sociedade capitalista que gera esse consumo, porque o consumo é necessário para poder fazer com que os meios de produção continuem tendo riqueza e, com isso, dividindo com trabalhadores, gerando empregos, né? Todo esse mecanismo, essa máquina que também não pode parar, porque senão essa economia capitalista não se sustenta, ela se sustenta exatamente numa produção intermitente de produtos, de prestação de serviços. É fundamental que exista isso, e nós, advogados, também temos essa característica de estarmos aí no meio dessas relações, né? Há muitos, inclusive, que reclamam que a relação de prestação de serviço do advogado, não os advogados, mas existem setores que entendem que também um contrato de honorários poderia ser caracterizado como uma relação de consumo, que há uma prestação de serviço, né? Mas como nós temos uma legislação própria, um código próprio, aí a gente estaria excluído aí dessa prestação de serviço submetida ao Código de Defesa do Consumidor. Em outros aspectos, existem pessoas que entendem, né, como a gente falava, que é uma relação de consumo. Enfim, então, nós também, advogados, estamos na condição de consumidores e podemos ter na nossa família, é importante que a gente perceba, pessoas que também estão do outro lado, como empresários, como prestadores de serviço, submetidos, então, ao rigor, né, de obediência às regras previstas no Código de Defesa do Consumidor. Também hoje é mais fácil, né, com esse desenvolvimento da economia
do Brasil e com, na verdade, o crescimento das atividades e o profissionalismo cada vez maior, né, com o número de faculdades, de profissionais lançados no mercado, isso é natural que o Brasil amadurecesse também, e hoje a gente consegue ter uma visão de que a relação de consumo ela não pode ser boa somente para o consumidor. A gente também tem que ter, obviamente, principalmente nós advogados, nessa época que se fala muito de prevenção de problemas, da advocacia como uma ferramenta de prevenção de problemas, né? Junto aos nossos clientes, às pessoas do nosso núcleo de influência, nas relações profissionais, da gente estar deixando bem evidente que essa relação de consumo regrada por meio de instrumento legislativo ou resoluções, que seja das agências reguladoras, como tem ocorrido cada vez mais, né? Essa relação de consumo ela seja equilibrada. Não adianta, e isso a gente já é uma reflexão desses 27 anos do Código de Defesa do Consumidor, não adianta a gente exigir um instrumento legislativo que seja benéfico somente ao consumidor e que preveja, às vezes, em atos mínimos, indenizações, às vezes em valores exorbitantes, submetendo aí esse setor da economia a um ônus muito grande de passivo judicial, né? Então, cada vez mais, nós estamos conseguindo enxergar que essa relação de consumo saudável, ela tem como pré-requisito de validade respeitar também o empresário, respeitar também o prestador de serviço, dentro daquilo que claramente foi tratado entre as partes, é assim que prevê já atualmente o Código de Defesa do Consumidor, a clareza na prestação de serviço, a clareza na exposição das características do produto que está sendo negociado. E a gente tem percebido que as empresas que têm notado essa dica, têm seguido esse caminho de tratar o consumidor com respeito para receber o respeito do consumidor, elas têm conseguido um êxito muito grande, né? No que se fala de compliance, aí, de evitar decisões, processos judiciais, judicialização, trazer o consumidor, ter um sistema de atendimento efetivo ao consumidor, para que, inclusive, não precise se judicializar os problemas advindos dessa relação de consumo, né? Tem uma coisa importante, eu sempre, né, fico surpreso com isso, porque a gente percebe que no Brasil, e nós estamos falando aqui de advogado para advogados, né? No Brasil, a figura do advogado ela é muito valorizada, muito mais do que em países desenvolvidos de primeiro mundo. Isso porque aqui no Brasil costuma-se não respeitar muito as regras e precisa de um intermediário entre quem está nessa relação que foi desrespeitada. E aí o advogado aqui, nós temos inclusive no Brasil, né, uma informação, mais faculdades do que praticamente o resto do mundo todo juntos. Imagina o tanto de profissional de direito que nós temos aqui, né? E a gente vive isso no dia a dia, né, como os fóruns estão mais cheios e tal. Então, assim, o advogado nessa nossa sociedade brasileira, ele é muito valorizado exatamente porque existe uma demanda muito grande de desrespeito da legislação, né? E as empresas, então, nessa relação de consumo, têm percebido que haver o respeito, ir contra essa prática, que não é uma prática ideal, né, que gera conflitos judiciais, um custo muito grande do Poder Judiciário, de judicialização. E aí o advogado ele chega, então, nesse momento, com esse perfil de relação de consumo, de respeito de um lado para o outro, com uma importância muito grande. Existem empresas hoje que querem um advogado na sua estrutura, não para poder tratar na consequência do problema, mas sim para evitar que problemas aconteçam, adotando, às vezes, informações, né, mecanismos de informação na loja, uma dúvida frequente que ainda nos nossos tempos atuais, que o Código de Defesa do Consumidor já prevê desde sempre, a questão da troca de produtos, por exemplo, né? Muitas pessoas vão às lojas, pegam o produto, analisam qual é o produto e levam para casa e acham que a loja tem que trocar aquele produto, depois cheguei em casa, vesti direito, não gostei dessa camisa. E aí acha que tem o direito de voltar à loja e exigir a troca da mercadoria. Isso é uma coisa assim que já existe há tantos anos regrado, mas até hoje gera dúvidas. A garantia é uma garantia legal, porém a troca do produto ela só pode ser feita em loja, estabelecimento físico, se a loja tiver uma política de troca. E se ela te informar sobre essa política de troca, inclusive, né? Aqui o senhor pode trocar em 30 dias, normalmente a gente vê isso em muitas lojas, né? Mas é uma política da loja. Não existe esse dever da loja fazer isso pela lei, né? E muita gente acha que, isso estou falando de produto, obviamente, em plenas condições de uso, né?
Não estou falando de um produto defeituoso, porque aí entra a questão da garantia legal, né? Também previsão no Código de Defesa do Consumidor. E aí a gente vinha tratando desse consumidor moderno atual. Esse consumidor agora, então, que já tem na palma da mão a possibilidade de utilizar seu cartão de crédito, né? De utilizar seu banco, débito bancário, de utilizar para comprar produtos no exterior. E a gente, então, está vendo, na prática, hoje, um consumidor moderno. Um consumidor aí que é chamado pela doutrina como consumidor 3.0, é a terceira geração desse consumidor. Onde o consumidor tem muito mais informações. Hoje a gente pode consultar, e é o que a gente recomenda sempre, né? É importante frisar para os consumidores sempre, é um trabalho que a gente tem feito na Comissão de Direito do Consumidor, é esse trabalho de levar uma informação sadia, atual, para o consumidor na ponta mesmo. A gente faz, às vezes, ações em praças públicas, né, para atender as pessoas que não conseguem ir até um escritório de advocacia. Normalmente, tem vergonha até de bater no escritório de advocacia. E ali a gente tem a oportunidade de se deparar com consumidores que não têm muita informação. E a gente percebeu que, mesmo que haja esse consumidor 3.0, existe também, paralelamente, um consumidor ainda muito mal informado, né? E, por isso, o trabalho que tem sido feito pela Comissão de Direito do Consumidor, muito bem feito pelos membros da comissão, que estão de parabéns, inclusive, pelos resultados obtidos, é esse trabalho de conscientização do consumidor. Porque um consumidor consciente, que já é uma grande parcela de nós, né? Esse consumidor consciente, ele consegue se colocar numa condição da relação de consumo de igualdade com o prestador de serviço ou com o fornecedor do produto. Esse consumidor, que é o consumidor ideal para esse momento em que vivemos, é o consumidor em que ele sabe dialogar sobre as cláusulas de um contrato. É o consumidor que sabe analisar o site daquele que ele está contratando para identificar se existem reclamações sobre aquele produto, se existem reclamações sobre aquele prestador de serviço. É um consumidor que sabe entrar no site de um tribunal de justiça e verificar se aquele cara tem muito processo. Então, nós estamos vivendo hoje a realidade de que as duas pontas da relação de consumo têm que estar adaptadas para esse perfil de relação de consumo. É o que vai acontecer mais daqui para frente. É a tendência desse consumidor ter na palma da mão todos os mecanismos de, antes de fechar um negócio, ter todas as informações e estar seguro de que está fazendo um negócio bom para ele. É isso que a gente entende que é o ideal para se firmar como um perfil de um consumidor, do consumidor moderno. Esse consumidor, ele deixa de ser um escravo da relação de consumo. Existe, por enquanto, no Brasil, um Código de Defesa do Consumidor, porque o consumidor ele é considerado vulnerável nessa relação de consumo, ele é considerado fraco. Fraco porque ele não consegue dialogar. E é óbvio que a gente tem que ter em mente que existem diversos tipos também de fornecedores de produtos e prestadores de serviço, né? A gente percebe que as maiores reclamações que nós temos nos órgãos administrativos de defesa do consumidor, PROCON, no Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, e também no judiciário, os maiores litigantes são instituições financeiras, planos de saúde e operadoras de telefonia. São o nicho, né? São os nichos empresariais que atingem, na verdade, muitos indivíduos. Muitos de nós, né? Todos nós aqui temos um aparelho de telefone celular, todos nós aqui praticamente temos um plano de saúde, né? E todos nós aqui temos uma conta bancária. Então, é natural que, por conta do volume de contratos e de relações, que inclusive acessórias, né, que surgem no meio dessa relação de consumo, é natural que outros aspectos, outras relações negociais surjam, e com isso gera muito embate, né? E esse consumidor, então, por exemplo, nós advogados, nós sabemos dialogar com um gerente de um banco sobre alguma ilegalidade que acontece na nossa conta, porque a gente conhece a lei, não é isso? E o consumidor atual, ele está cada vez mais, a gente vê, por exemplo, no nosso escritório de advocacia, quando as pessoas vão nos consultar, já chegam, às vezes, com a jurisprudência impressa sobre o caso. As pessoas hoje, que também consomem, né, o serviço de um advogado, já chega lá, já consultou com outro advogado, já procurou na internet o conceito, já identificou algumas decisões de um caso concreto, e chega no nosso escritório hoje, já com um formato já mais ou menos desenhado, um desenho formatado na cabeça. Esse perfil
é que é o consumidor ideal. Às vezes a gente se sente um pouco amedrontado diante desse cliente no nosso escritório, e talvez também o fornecedor de produto, o prestador de serviço, possa se sentir um pouco, no início, inibido, mas é o ideal, porque esse perfil, esse consumidor, quando ele entra na relação de consumo, você está criando uma relação de consumo, uma relação contratual, no caso da advocacia, uma relação de consumo, no caso de relação de consumo mesmo, né? É uma relação segura, porque o consumidor do outro lado, ele é um cara informado, ele está ciente dos riscos que vai ocorrer, né, naquela relação. Então, é o perfil ideal que a gente busca hoje, não é o consumidor que seja escravo, que precise de uma lei, que precise de uma proteção estatal, porque senão acaba gerando, muitas vezes o que a gente vê hoje, um judiciário preocupado com o enriquecimento ilícito, por causa do volume de ações desse mesmo, que de fato existe uma indústria do dano moral, é inegável que existe uma indústria do dano moral, embora, de fato, vários danos morais estão acontecendo diariamente também, né? É uma questão, é uma doença, na verdade é um problema social, né? O desrespeito que a gente vem tratando aqui. E aí, então, a gente tem percebido que esse consumidor também moderno, que é dono da relação de consumo, ele acaba sendo uma pessoa hoje mais consciente da sua individualidade também. Ele se apresenta na sociedade hoje não mais como um indivíduo tão egoísta, esse consumidor ideal. Ele não é uma pessoa mais que pensa em consumir só pelo prazer de consumir. A gente já consegue hoje ter uma noção muito mais clara de organização do que é necessário para a nossa vida. Entra aí, então, uma questão que tem acontecido cada vez mais de se discutir nos meios, a questão da espiritualidade. E a gente tem, então, percebido também que as pessoas, com essa visão de espiritualidade, têm ficado um pouco mais conscientes da sua própria personalidade e das consequências dos seus atos, né? Esse consumidor, dono da relação, na verdade, é fruto de um cidadão mais consciente de si próprio. É natural que o cidadão, que o indivíduo, no momento em que ele busca ter uma consciência de si próprio, analisar aí o que a gente tem chamado de uma função social, a Constituição Federal inaugurou a função social da propriedade, não é isso? Depois veio o Código de Defesa do Consumidor, que é a lei que nós estamos festejando hoje, inaugurando a função social dos contratos, que hoje já está abraçado pelo Código Civil. O Dr. Giovanni Rossetti, que está aqui conosco, é um profundo conhecedor da função social da propriedade, da função social dos contratos, né, nas demandas de direito imobiliário. E agora, esse cidadão moderno, esse consumidor moderno, ele acaba assumindo uma função social da vida, uma função social de viver. Quando a gente fala de função social de propriedade, a gente analisa o seguinte: a propriedade é respeitada desde que ela atenda à finalidade social, a uma função social. Quando a gente fala de finalidade social dos contratos, do Código de Defesa do Consumidor e agora do Código Civil, a gente fala, esse contrato ele tem validade, desde que ele respeite as suas funções sociais. E aí a gente fala agora da função social da vida. A gente está, na verdade, trazendo um conceito de que a vida vale a pena desde que eu tenha uma função para a sociedade, desde que eu atenda a função social a qual essa vida me é permitida. E aí, então, a gente se empodera com esse conceito de função social da vida. É um senso de cidadania, na verdade, que vem atender, inclusive, aos princípios constitucionais, que nós temos os fundamentos previstos no artigo 3º em diante da Constituição Federal, né, de dignidade da pessoa humana, de atender à valorização da vida. Para que serve a vida? É pensar a vida como um meio, na verdade, não como um fim em si próprio. E aí, então, essa relação de consumo, para esse cidadão que hoje já adquire um autoconhecimento, ela passa a ser uma relação de consumo muito mais saudável, porque esse cidadão, ele passa a perceber o que ele precisa para viver. Então, ele limita as relações de consumo somente àquilo que é necessário. Falamos de doutrina espiritualista, eu vou aproveitar para trazer um conceito também espiritualista do que é a felicidade, porque, na verdade, a relação de consumo, para aqueles consumistas exagerados, e também para quem não é para gerar uma felicidade na compra daquele produto ou na prestação daquele serviço. Nós estamos sempre em busca de um sentimento de felicidade por trás
de uma relação de consumo. Ou queremos fazer alguém feliz com o presente, ou queremos nos presentear com algo que é oriundo, que é fruto de uma relação de consumo. Então, esse conceito de felicidade deturpado, ele acaba gerando uma sociedade que nós estamos vivendo hoje, infelizmente, de uma sociedade doente ainda, onde nós estamos verificando aí que o Código de Defesa do Consumidor, a reforma do Código de Defesa do Consumidor vem trazendo, inclusive, um capítulo especial para tratar dos superendividados. Porque nós estamos vivendo numa sociedade em que praticamente 74% das famílias não conseguem uma remuneração no mês suficiente para pagar as suas despesas. Ou seja, tem um orçamento deficitário. 74% das famílias recorrem a empréstimos bancários, uma relação de consumo das mais capitalistas possíveis, né? E que, infelizmente, por estar das mais capitalistas possíveis, tem conseguido aí nos tribunais cada vez mais vitórias contra o consumidor. Então, nós temos hoje no Brasil, por exemplo, depois do Código de Defesa do Consumidor, a liberação das taxas de juros para os bancos, né? Se nós quisermos emprestar o dinheiro um ao outro, tem que ser 0,5%, no máximo 1% ao mês, não é isso? Agora, uma instituição financeira não, está liberado, pode ser 500% ao ano, como a gente tem visto nos cartões de crédito, né? Então, ou seja, o próprio judiciário aí, que é aquilo que a gente disse, tem trabalhado para a manutenção do capital, e é a realidade que a gente tem enfrentado. Por isso é que a gente vem, então, com esse conceito do empoderamento do consumidor. Não fique esperando o Estado, uma lei te proteger, o Estado te proteger através do judiciário, embora muitas vezes não exista alternativa, né? Mas tente, antes de mais nada, conhecer daquilo que você está negociando, seja um produto, seja uma prestação de serviço, para, na hora de se fechar um negócio, evitar problemas. Procure consultar, obter informações. Nós temos plataformas hoje na internet, na palma da mão, consumidor.gov.br, que é uma ferramenta sensacional, onde existem reclamações, as empresas aderiram e têm respondido às reclamações. Procure o sistema de atendimento ao consumidor da empresa. Exija da empresa um atendimento de qualidade. E, se não tiver alternativa, consulte um advogado da sua confiança, porque se a demanda for para o Poder Judiciário, obviamente, quanto mais preparado for o seu advogado, melhor vai ser a assistência jurídica, né? Então, nesse conceito que eu estava falando da felicidade que está por trás da relação de consumo, eu queria trazer um pouquinho daquela doutrina espiritualista, em que se perguntou para um filósofo qual era, na verdade, um critério que se poderia estabelecer dentro da sociedade, levando em consideração, por exemplo, que todos nós aqui somos pessoas diferentes, temos personalidades diferentes e gostos diferentes, né? Ou seja, o que me deixa feliz pode ser muito diferente, ou pode deixar triste a Vanessa, por exemplo. A Vanessa pode ficar feliz com algo que eu fico triste, da mesma forma, né? Então, diante dessa diferença de todos nós, e tendo em mente que todos nós estamos aqui vivendo em busca da felicidade, né? O que poderia ser considerado, dentro desse conceito diferenciado, que transformasse cada um de nós felizes? O que tornaria cada um de nós feliz dentro desse conceito tão diverso, dessa diversidade de personalidades? E aí esse filósofo foi e respondeu que a felicidade nesse mundo é relativa. E aí eu, de fato, tenho que concordar, porque eu nunca vi ninguém plenamente feliz 24 horas por dia, né? Tudo passa. E ele disse, então, relativa, a felicidade relativa, dentro desse conceito, a felicidade relativa, ela pode ser obtida com 3 coisas. A primeira delas é no campo material. No campo material, é feliz aquele que tem a posse do necessário. Aquilo que a gente vem tratando aqui do consumidor moderno, do consumidor dono da relação de consumo. Porque ele sabe o que ele necessita, não fica consumindo à toa e compra só aquilo que quer realmente, né? E na verdade, fica aí uma lição para cada um de nós, né? Se a felicidade está relacionada com a posse do necessário, quanto menos necessidade eu me impor no campo material, mais fácil de eu atingir a felicidade. Por isso que a gente vê, às vezes, pescadores que não têm nada na beira da praia, com muito mais felicidade do que muitos empresários, mega empresários aí, que têm jatinhos, casas de campo, casas de praia, coberturas, helicópteros, né?
A gente vê por quê? Porque se impôs um limite da necessidade, para ele está bom aquilo dali, e ele vai ser feliz com o que tem. Agora, quem nunca está satisfeito com o que tem, não põe limite da necessidade, não vai ser feliz nunca, morre triste, tendo o mundo inteiro aos seus pés. Né? A gente vê vários exemplos aí também de grandes pessoas que se suicidam, certamente por ausência de felicidade, né? Com patrimônio material, com fãs e tal, enfim, a vida está cheia de exemplos. Né? Passou desse campo material, então, para atingir a felicidade, me impor menos necessidades, a gente vai para um campo mais filosófico, e esse filósofo continua. O segundo aspecto é ter fé no futuro, porque tendo fé no futuro, eu consigo ser feliz mesmo diante de um problema. E a gente está enfrentando, né, nas relações de consumo, diversos problemas, na nossa vida da advocacia, diversos problemas, e nem por isso deixamos de ser felizes. Por quê? Porque a gente acredita que amanhã eu vou ser uma pessoa melhor depois de passar por esse problema, desse desafio, melhor dizendo. Né? São desafios que a gente enfrenta na vida, e sempre que a gente passa de um desafio, a gente está melhor no outro dia. E a gente consegue ser feliz, então, e acreditar que vamos ser felizes, mesmo dentro dos desafios. Né? E o terceiro aspecto seria ter a consciência tranquila, que também aquele consumidor moderno está tranquilo com sua consciência, porque não está entrando num superendividamento, não está fazendo um financiamento bancário, que é o que mais tem nessa nossa sociedade de consumo, para comprar algo que nem precisa, muitas vezes, entrando numa dívida e não consegue nem dormir, porque a consciência não está tranquila, porque não vai ter dinheiro para pagar. Então, ter a consciência tranquila tem muito a ver com andar de forma correta, dar o passo do tamanho da minha perna, tratar somente aquilo que eu tenho condição de cumprir, né? Exigir somente aquilo que eu tenho plena consciência de que eu posso exigir. E a gente também vê hoje, na advocacia, infelizmente, muitas demandas temerárias de advogados patrocinando ações, infelizmente, em pequeno número, obviamente, a maioria dos advogados, né, estão aí atuando de forma ética, mas a gente vê, infelizmente, um pequeno número de advogados que propõem ações temerárias, exigindo, às vezes, coisas que não têm direito. Né? Então, a gente enfrenta em todos os nichos essa questão da ausência da consciência tranquila. Né? Uma pessoa que exige aquilo que não tem direito não consegue ficar com a consciência tranquila. Então, a gente leva isso também para a nossa profissão. E aí, então, fica essa lição final, dessa felicidade no campo material, né? Da gente ter a posse do necessário, de ter fé no futuro e de ter a consciência tranquila para, assim, qualquer um de nós atingir a felicidade. Nosso tempo aqui é curto, eu acho até que nós já atingimos o horário, eu estou meio por fora. Quantos minutos nós temos? 20. Então, vamos aqui, então, tratar um pouquinho desse Código de Defesa do Consumidor que está sendo reformado agora. A gente tem, atualmente, para o consumidor ainda de 27 anos atrás, o que é mantido até hoje, mas em muitos casos é necessário, principalmente pelo que a gente já disse aqui, do número grande de demandas que existem contra instituições financeiras, planos de saúde, operadoras de telefonia, geralmente são defeitos na prestação do serviço. Né? Nós temos vítima atualmente de um grande número de reclamações daqueles serviços de telemarketing. É um trabalho que nós estamos fazendo, inclusive, na Comissão de Direito do Consumidor aqui. Todos nós recebemos durante o dia inúmeras ligações telefônicas dessas operadoras de telefonia para nos oferecer produtos, nos oferecer serviços, às vezes para cobrar algum valor que nem estamos devendo, né? Às vezes para cobrar de uma terceira pessoa ligando para o meu número. Hoje me ligou, por exemplo, querendo falar com Olinda, e eu falei que só tinha o feio, Olinda não estava presente. E aí a menina foi e desligou na minha cara, obviamente, né? Um pouquinho de bom humor com ela também, para ela poder ter energia para terminar o dia. Então, a gente tem tido com isso hoje uma perda muito grande de tempo nessa relação de consumo moderna, né? A gente tem tido uma perda muito grande de tempo para poder dedicar a uma prestação de serviço que seria, na verdade, a obrigação da outra parte. A gente tem chamado isso de desvio produtivo do tempo do consumidor, né? É um fator moderno dessa relação de consumo, onde, na verdade, a gente tem a plena consciência de que a única coisa que a gente tem de propriedade na nossa vida é o tempo que nos resta, né? Inclusive, perguntaram para um grande sábio quanto tempo ele tinha de vida, e ele respondeu dizendo o tempo que restava. Eu tenho 8 anos, ele respondeu assim, mas como 8 anos, poxa? Não é possível, você com esse corpo de velho, de idoso, você ter 8 anos de idade. Eu disse, não, o tempo que já passou, eu não tenho mais, é o que me resta da minha vida. Então, a gente tem percebido cada vez mais
que esse tempo é a única propriedade que nós temos. Então, o desvio produtivo desse tempo da minha vida para atender um telefone para uma operadora de telefonia, isso tem um valor, não é isso? Isso tem um valor para cada um de nós, porque isso desvia a nossa atenção muitas vezes. Tem uma ligação lá de São Paulo, a gente vai achar que é um cliente que está ligando de lá, pô, vou atender esse cara, 011, de repente, quem sabe é um contratão para o escritório, né? E na hora que você atende, o telefone simplesmente fica mudo e faz assim, pum, desliga. Uns 10 segundos depois. E repete umas 5, 6 vezes essa ligação. A gente tem percebido, então, que esse perfil desse fornecedor de produtos, seja de linha telefônica ou de prestador de serviços bancários, ele tem gerado no consumidor um prejuízo muito grande. E aí nós estamos abraçando, então, né, a OAB Nacional está abraçando aí essa causa e fazendo uma campanha voltada para essa linha do desvio produtivo do tempo do consumidor, chamando de mero aborrecimento tem valor. É uma campanha abraçada pelo Conselho Federal da Ordem, que tem discutido exatamente isso, para que o judiciário, ao enfrentar essas demandas, tenha plena consciência de que se eu desvio, às vezes, 2 horas do meu dia para poder me dirigir à loja de uma operadora de telefonia, para resolver um problema na linha, que ela está me cobrando, não é obrigação minha, a obrigação é a minha linha está funcionando, mas não, eu tenho que me dirigir a uma loja física. Fico 2 horas lá na loja física para tentar resolver o meu problema. Muitas vezes resolve, outras vezes você tem que deixar o telefone numa assistência, né? E aí você fica, às vezes, 1 mês, 30 dias sem um telefone. Isso tudo tem gerado, nesse consumidor moderno, um prejuízo muito grande. E é uma responsabilidade, na verdade, desse prestador de serviço, de deixar esse produto, esse serviço funcionando de forma perfeita. Quando eu tenho que desviar o meu tempo, eu tenho que ser indenizado por esse tempo. Só assim a gente tem entendido, nessa sociedade capitalista, mexendo no bolso dessas empresas, não com indenizações vultuosas, mas com indenizações justas. Quanto vale 2 horas do meu dia? Quanto que é o valor, por exemplo, o advogado, de uma consulta de 1 hora no escritório? Quanto que é o valor de uma consulta de 2 horas no escritório? Estou deixando de fazer uma consulta para poder vir aqui? Então, isso tem que ter um valor. Não sei se é 100, se é 200, se é 1.000, se é 5.000 reais. Cada um tem o seu valor e o seu preço, né? Eu sei o meu valor. Então, cada um tem um valor da sua hora. E esse valor, a gente tem exigido que o judiciário, ao enfrentar essas demandas, ele, na verdade, pare com essa história de que o mero aborrecimento, que é um mero aborrecimento e que não tem que ser indenizado. É um mero aborrecimento não indenizável. Todos nós, advogados, já nos deparamos com isso, né? Porque dentro dos nossos escritórios hoje não tem como a gente não trabalhar em demandas de relação de consumo. A gente acaba, por mais que a gente tente, às vezes, puxar por um nicho específico, acaba que as relações de consumo, elas tomam conta de um certo número de processos no nosso escritório. E várias demandas a gente tem se deparado com essas decisões dos juízes, entendendo que é um mero aborrecimento não indenizável. Ter ficado, por exemplo, durante 3 dias seguidos na fila da Excelsa para poder religar o meu padrão de energia que foi cortado indevidamente, porque eu estava com as contas em dia. Então, não deveria ter sido cortado. Ou por um defeito, às vezes, no medidor, que é de responsabilidade de terceiros e não minha. Então, eu estou tendo que resolver um problema sobre um produto que era para estar funcionando perfeitamente. Isso, a gente tem feito essa campanha, a OAB abraçou essa camisa também, nós estamos vestindo essa camisa aí, para tentar convencer o Poder Judiciário cada vez mais, né, de que o mero aborrecimento ele tem um valor. É uma das demandas mais comuns na relação de consumo. Sobre operadores de telefonia, nós temos também hoje um exemplo muito bacana para essa relação de consumo moderna. Nós temos uma operadora de telefonia específica que criou um conselho de usuários, que é também aí já uma visão moderna dessa relação de consumo. Nós temos um conselho de usuários onde são chamados, inclusive, a OAB, inclusive, tem assento também nesses conselhos, onde se discute com as mais diversas espécies de conselheiros, né, que é chamado fornecedores, prestadores de serviço, setores da sociedade, entidades de defesa do consumidor, órgãos de classe, entidades governamentais, e faz uma discussão sobre aquela prestação de serviço. O que está dando mais problema? Qual que é o tipo de solução que a gente precisa para evitar problema? É uma forma que essa operadora de telefonia encontrou para fazer uma autoanálise,
também se autoconhecer e, com isso, prestar um serviço de qualidade. E percebeu que essa prática de criação do conselho de usuários tem gerado para ela uma diminuição muito grande do passivo judicial, menos demandas judiciais, menos reclamações do cliente, porque ela tem se antecipado ao problema e tido, com essa informação advinda do conselho de usuários, possibilidade de se transformar numa empresa melhor no serviço, de prestação de serviço. E, consequência disso, inclusive dessa relação de consumo moderna e desse consumidor empoderado, é que nós vamos eliminar do mercado aqueles maus prestadores de serviço, aqueles maus fornecedores de produtos. Porque aquele que não respeita o consumidor, e aí o consumidor moderno, tendo em mãos a informação do número de reclamações, né, da ausência de respeito ao consumidor por aquele fornecedor de produto, ele vai deixar de comprar e vai acabar eliminando. Sem receita, o cara acaba que tem que sair do mercado, esse mau prestador de serviço, né? Ele tem que sair do mercado, porque ele não vai se sustentar diante do poderio daquele fornecedor de produto que o consumidor está buscando, porque respeita a relação de consumo. Nós vamos, assim, favorecer os melhores prestadores de serviço e fornecedores de produto e eliminar do mercado o lixo que existe, que vem hoje gerando muitas demandas. Optar, então, por bons prestadores de serviço, né, e bons fornecedores de produto tem sido uma ferramenta muito grande dessas relações de consumo modernas. Nós estamos com a esperança de que a reforma do Código de Defesa do Consumidor ela venha a termo, né, assim que o Brasil se estabilize e a gente consiga voltar a discutir e avançar com esse projeto lá no Congresso Nacional, né? Nós temos atualmente no Brasil uma campanha de fortalecimento do sistema de defesa do consumidor, que envolve aí órgãos administrativos, os PROCONs, né, a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, as OABs, os Ministérios Públicos, a Defensoria Pública, são entidades se unindo para poder tentar fazer com que a gente não tenha tanto retrocesso na defesa dos consumidores. Nós temos enxergado aí retrocessos legislativos, retrocessos nas decisões judiciais, que têm preocupado muito os juristas, os advogados, setores da economia, em função das consequências negativas disso na vida de todos nós. E com isso, então, surgiu a necessidade de se fortalecer esse sistema de defesa do consumidor, e com isso há uma comunicação muito grande entre a OAB, entre esses órgãos de defesa do consumidor, e a gente tem conseguido penetração nas casas legislativas, temos conversado com deputados de cada um do seu estado e também senadores, para que eles sejam sensíveis à necessidade de alteração legislativa. A reforma da defesa do consumidor, inclusive, é um projeto cuja relatoria foi feita pelo senador capixaba, o Ricardo Ferraço, né, com uma equipe, inclusive, de juristas daqui do Estado, o Leonardo Garcia, procurador do Estado, e a Sandra Lengruber, promotora também do Núcleo de Defesa do Consumidor, que auxiliaram na construção desse projeto legislativo, dessa ideia de alteração, de modernização do Código de Defesa do Consumidor, onde vem abraçando diversos temas atuais das relações de consumo, e nós estamos com a expectativa de que isso seja, de fato, abraçado pelo Congresso, brevemente, né? E, com isso, continuarmos com a nossa missão de membros da Comissão de Direito do Consumidor, de tentar levar cada vez mais informação de qualidade, né? Levar para os consumidores, principalmente os mais necessitados, uma informação correta sobre seus direitos, numa linguagem clara, como a gente tem feito com as cartilhas que temos distribuídos aí nas ações da Comissão de Direito do Consumidor, né? Esperamos que é um trabalho que, na verdade, não acaba nunca, é um trabalho que a gente tem, que a população não para de crescer, né? Consumidores novos vão se formando, mas a gente está esperançoso de que essa relação de consumo moderna vai gerar mais saúde, mais estabilidade entre as partes. E assim a gente agradece, então, a oportunidade, e eu vou agora passar a palavra para a Suelen Mendes, que é membro da Comissão de Direito do Consumidor, advogada, que vai tratar um pouquinho com a gente também sobre as relações de consumo. Boa noite. Boa noite, obrigada. Olá, boa noite a todos. Cássio, maravilhosa a sua exposição, e eu feliz porque o que eu vou falar também acaba que vai ser uma consequência de tudo isso que você falou.
Estou aqui substituindo o Dr. Rafael Americano Câmara. Com certeza não conseguirei substituí-lo à altura. É um excelente profissional, mas vou tentar passar todas as informações a que eu me dispus para vocês. Você consegue ligar a TV, Natália? Eu vou falar sobre costumes, mídias e códigos de defesa do consumidor. Essa palestra, nós rodamos algumas faculdades do Estado do Espírito Santo com essa palestra e outras palestras também, num programa da Comissão de Defesa do Consumidor aqui da UAB, e ela teve uma aceitação muito bacana nas faculdades, justamente pela interação com a prática, tanto nas relações de consumo, tanto com a relação relacionada aos costumes e às mídias. Eu vou falar especificamente sobre a influência dos costumes e da mídia nas relações de consumo, não só em relação ao Código de Defesa do Consumidor, mas também a outras leis que regem as relações de consumo. E como que os nossos costumes e a influência direta da mídia acabam influenciando o nosso processo legislativo, por inúmeras razões. Então, o meu principal objetivo é fazer com que vocês pensem, com que vocês reflitam e que vocês concordem ou não com a minha reflexão ao fazer essa palestra, mas, principalmente, que vocês reflitam a respeito do tipo de consumidor que vocês são, que vocês querem ser, e que tipo de consumo e que tipo de relação de sociedade nós queremos. Obrigada. Bom, inicialmente, o que são costumes? Maneira como a sociedade se porta, opiniões e cultura, fatos sociais relevantes e até mesmo indignação. Os costumes eles desempenham um importante papel no processo legislativo e eles também são fontes secundárias para o legislador e juristas. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro prevê no artigo 4º que, quando a lei for omissa, o juiz ele vai decidir de acordo com a analogia e com os costumes. Então, o nosso próprio ordenamento jurídico prevê que o juiz pode decidir com base nos costumes, para vocês terem uma ideia de como que os costumes são especiais e importantes também para o ordenamento jurídico. A mídia ela desempenha um papel de extrema importância através da veiculação da opinião pública. E aqui a gente já tem que fazer uma reflexão, porque muitas vezes o que chega para a gente não é a informação, não é a notícia, é a opinião. Às vezes do jornalista ou de quem está passando essa informação, impedindo com que a gente tenha esse trabalho, desenvolva críticas ou reflexão a respeito do tema. E aí eu vou trazer alguns casos bem emblemáticos para vocês entenderem e eu conseguir explicar na prática para vocês como que os nossos costumes podem influenciar diretamente no processo legislativo. Eu acho que muitos de vocês devem lembrar dela, Daniela Pérez, ela é filha da Glória Pérez, roteirista da Globo, e ela foi assassinada em 92. E, a partir do assassinato dela, foi feita uma colheita de assinaturas, que colheu 1.300.000 assinaturas, para incluir o homicídio qualificado como crime hediondo. E, a partir de 94, no artigo 1º, foi incluído o homicídio qualificado como crime hediondo. Ou seja, teve um apelo populacional para isso e foi incluída essa alteração na lei. Essa, vocês também devem conhecer, é a Maria da Penha Maia Fernandes, e ela travou uma verdadeira batalha judicial em cortes, se eu salvo engano, é a Corte Interamericana de Direitos Humanos, a fim de que o seu ex-companheiro e agressor fosse finalmente condenado e que cumprisse a pena, depois de tantos anos e décadas, através de justiça no Brasil. E toda essa história, tragédia também suportada por ela, virou a Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340, que criou um mecanismo para coibir a violência doméstica. Então, esses são alguns exemplos emblemáticos de como que a sociedade ela atua diretamente e como seus costumes atuam diretamente no processo legislativo. E isso faz com que nós devemos pensar a respeito de como a gente se porta nas relações de consumo, no nosso dia a dia, para construir os costumes da sociedade, principalmente capixaba, já que a gente vive nesse estado, para qual tipo de legislação que a gente quer ter.
E, no ramo da relação de consumo, nós temos uma situação muito específica no Estado, que são os produtos com prazo de validade vencido. Inclusive, essa foto que eu tirei é de uma propaganda da Friboi, que foi veiculada logo após todo o escândalo, e não o escândalo tributário e criminal, mas o escândalo das carnes, que não estavam próprias para consumo. Ela foi vinculada em 2017 e já trazia, como vocês podem ver, o prazo de validade vencido de 2013. E isso viralizou na internet, que até na propaganda eles apresentavam uma carne vencida. No âmbito do direito do consumidor, houve um acordo do PROCON estadual e da CAPES que ensejou a assinatura do termo de cooperação fiscal consumidor em 1º de dezembro de 2015. E, nesse acordo, o consumidor poderia levar um produto igual ou próprio para consumo gratuitamente quando constatado, dentro do empreendimento comercial, que o produto estava fora do prazo de validade. E isso, com certeza, foi o quê? Um costume do consumidor que levou o PROCON e a CAPES a assinar esse termo. Foi a maneira pela qual o consumidor se portava diante dessas situações dos produtos vencidos, fez com que esse termo fosse assinado. E os costumes interferem na política, o processo legislativo, e nas relações de consumo, principalmente. O consumidor, ele foi e sempre será a menina dos olhos de qualquer marketing, de qualquer empresa. As empresas produzem produtos ou serviços para serem adquiridos ou comprados por nós. Então, obviamente, que os nossos costumes e a maneira como a gente se porta na sociedade está inteiramente ligada não só à veiculação de propagandas, mas também o tipo de produto que vai ser ofertado. Ontem, inclusive, numa palestra do Marcelo Lage, ele falou algo super interessante, a diferença de persistência e teimosia. Teimosia é você persistir em algo que não dá certo, e persistência é você persistir em algo e se abrir a oportunidades ou críticas em relação ao que você está persistindo. E ele deu um exemplo de uma pessoa que inventou um jogo, não sei se vocês lembram, que sai um ar e você joga as rodinhas um ou outro. E ele fez isso totalmente adaptado, como se fosse um ping-pong, um jogo de ping-pong. E ele não vendeu. Ele ficou 20 anos tentando vender esse brinquedo. E ele perdeu casa, perdeu filho, perdeu a mulher, e, no final das contas, ele morava dentro do carro. E aí, um dia, a Associação de Ex-Militares dos Estados Unidos, das pessoas que foram para a guerra e eram amputadas, se interessou pelo produto dele, justamente pela possibilidade de adaptação para que os ex-militares pudessem se interter nas associações e tudo mais. Então, ele se abriu a possibilidade de adaptar o brinquedo, esse jogo, e aí foi um sucesso de vendas e ele ficou milionário. Então, assim, tanto quem produz, o fornecedor, quanto o consumidor, ele tem que estar antenado nisso, porque as pessoas estão olhando para a gente, as empresas estão olhando para a gente, e a gente também tem que ter esse feedback das empresas, como o Cássio mesmo disse, da empresa de telefonia que está aberta ao consumidor, a ouvir as demandas do consumidor para prestar um serviço melhor. E o principal alvo das empresas é o consumidor e o costume, e a cada ano cresce a quantidade de comerciais direcionados ao público infantil. E o comportamento do consumidor frente a essas ações das grandes empresas é de compra. E aí nós temos dois grandes problemas, né? Diante desse mercado muito bom de consumo, com muitos produtos e serviços, que é a falta de educação financeira do brasileiro e a facilidade de crédito, que geram consumismo e o superendividamento. Segundo os dados do IPC Marketing, em 2013, o consumidor gastou 3 trilhões de reais em itens de consumo. E o cartão de crédito equivale a 26% do consumo das famílias brasileiras. E o débito a 58% do faturamento do setor de cartões. Somos convencidos ou obrigados a comprar, ainda que o produto ou serviço não seja eficaz e necessário. Aqui, quem está em casa vai conseguir assistir esse vídeo do extintor. A gente não conseguiu passar no presencial, mas quem vai assistir em casa vai conseguir vê-lo. Em 2015, foi lançado a lei de que era necessário trocar o extintor de incêndio do carro, porque o anterior não se destinava mais à finalidade dele, que era apagar o fogo. E aí, nesse vídeo, é uma entrevista ao vivo, o Corpo de Bombeiros ia mostrar como que o extintor recente era muito melhor, que ele realmente se prestava a apagar o fogo, que ele apagava com maior facilidade, que ele era muito bom e que ele se prestava a inúmeras coisas.
E nessa entrevista ao vídeo, ele bota fogo no sofá do carro, pega o extintor antigo e tenta apagar, e não apaga. Falou, tá vendo? Realmente o extintor antigo não apaga. E aí ele pega o extintor novo e vai tentar apagar o fogo, e também não apaga. Não apaga, não reduz a quantidade da labareda do fogo e simplesmente também não se presta a apagar. Então, muitas vezes, por conta das nossas relações de consumo, e até mesmo o lobby político também dessas empresas, acabam impondo ao consumidor um consumo que não é necessário e nem apropriado. E outro grande problema também que nós temos é a interferência do Estado na saúde, que também está diretamente relacionado aos nossos costumes. A cada ano cresce a quantidade de comerciais direcionada ao público infantil, principalmente no ramo da alimentação, e cresce a quantidade de produtos e serviços para a criança, como, por exemplo, o McLanche Feliz, que tem o brinquedo. O meu afilhado, por exemplo, adora o McLanche Feliz, mas não come nenhum dos produtos que vem na caixa. Só se interessa exclusivamente pelo brinquedo. E se você quiser comprar o brinquedo, você tem a condição, mas você paga R$1 a menos do que se você levar todos os lanches. Então, você acaba levando o lanche, embora não vá consumir, ou a criança não consuma, justamente pela facilidade econômica. E as empresas, elas hoje, o marketing, ele não é mais direto, né? Ele não é compre, até mesmo para a criança não pode mais, é proibido essas propagandas imperativas, mas não é mais compre isso, adquira isso, contrate isso. As empresas vendem felicidade. A Coca-Cola, em nenhuma das propagandas dela, olha, nós somos o refrigerante mais vendido do mundo, você tem que comprar porque todo mundo compra. Não, a Coca-Cola ela vende felicidade, ela vende um domingo maravilhoso em família, ela vende uma possibilidade de reunião familiar feliz, onde todos riem, cantam. A margarina, ela não vende simplesmente uma margarina ou uma manteiga, ela vende um café da manhã maravilhoso, nutritivo, saudável, com pessoas felizes. E aí, nós temos um grande problema do marketing para crianças em supermercados. As prateleiras próximas ao caixas tem batom, bombom serenata, Trident, aquelas revistas com giz de cera, lápis de cor, tudo voltado para a criança e extremamente acessível à criança. Por quê? Primeiro, porque nós respondemos a esse tipo de marketing. Nós compramos, senão não estaria lá e eles já teriam mudado essa logística de marketing. E segundo, porque a criança ela tem essa facilidade, essa interação. Ela gostou, ela pega. Né? É muito difícil a criança, mãe, posso pegar? Posso encostar? Não, a criança ela já tem o hábito, ela quer encostar, ela quer pegar. Muitas acabam abrindo o bombom e consumindo ali mesmo. Elas não têm esse limite de compra, de análise. E os itens mais caros, obviamente, são os mais visíveis. Os corredores longos do supermercado, eles também propiciam isso, né? Para você chegar até a padaria, para você chegar até o açougue, você tem que passar por um enorme corredor de cervejas, de refrigerantes, de massas, de sorvetes, até realmente você chegar onde você precisa. Bem como nos shopping centers, né? Normalmente você não tem a escada no mesmo lado, você tem que andar de um lado ao outro para que você passe em frente às lojas, para que você visualize as lojas e você tenha interesse em comprar ou de pelo menos ver o que está sendo exposto. E carrinhos com defeitos também. Eu lembro que o Cássio falou numa palestra que a gente foi em Linhares que alguns carrinhos do supermercado sempre direcionam para as prateleiras, né? Eles nunca andam em linha reta, sempre puxa para um lado, puxa para o outro. Se é uma questão de marketing ou não, não sabemos, mas sempre acaba indo para um lado das prateleiras. E o marketing voltado para a criança e para a publicidade infantil, ela gera um endividamento dos pais e dos responsáveis, justamente por essa dificuldade de você falar não para a criança, de você não comprar esse material, ou de você falar para a criança que você não vai comprar um McLanche Feliz porque não tem, ou ela já tem aquele brinquedo, ou ela não come a comida. Então, muitos pais acabam se rendendo a isso, justamente por essa questão também da felicidade da criança naquele momento. E o consumismo infantil ele está relacionado não só a alimentos, mas também a produtos. Quantas crianças têm 5, 6, 7, 8, 10 bonecas sem a menor necessidade? E muitas vezes os pais, através de costumes próprios e anteriores da sua criação, acabam não incentivando a doação desses brinquedos pelas crianças também, gerando um acúmulo desnecessário de brinquedo. E gerando... convalidando esse costume de consumismo, de sempre ter mais, de ter muito mais, de não se desfazer das nossas coisas.
Problemas de saúde como obesidade infantil. A resolução do CONANDA 163 de 2014, ela prevê a abusividade do direcionamento de publicidade e de comunicação mercadológica à criança e o adolescente. E ela considera abusiva, em razão da política nacional de atendimento de criança e adolescente, a prática do direcionamento de publicidade à criança com intenção de persuadi-la para o consumo de qualquer produto ou serviço. Então, você não pode usar, de acordo com a resolução do CONANDA, linguagem infantil. Olha só que bonitinho, compra, você vai tomar banho com essa baleinha. Não pode. Trilhas sonoras musicais, porque seria fantástico, né? Eu adoro a galinha pintadinha. E aí eu vou vender um produto e eu coloco como fundo musical a música da galinha pintadinha. É óbvio que a criança vai se interessar. Representação de criança, pessoas ou celebridades com apelo ao público infantil, obviamente, porque senão a Maísa estaria em todos os comerciais de produtos e serviços infantis. Desenho animado ou animação, bonecos ou similares, promoção com distribuição de prêmios e brindes colecionáveis. Justamente é a mesma situação de quando você lança um álbum de figurinhas. Enquanto a criança não completa aquele álbum, ela não vai deixar os pais ou responsáveis em paz. Ela quer colecionar e preencher o álbum o mais rápido possível. E, obviamente, que quando você compra a cartela, que vem com 5 ou 6 figurinhas, a maioria são repetidas, né, o que leva você a adquirir mais pacotes. E promoções com competições ou jogos com apelo ao público infantil, pelas mesmas razões. O Conselho, também o CONANDA, que é o Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente, tem uma... Desculpa, ainda dentro desse tema do CONANDA, nós tivemos um projeto de lei aqui da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, que foi o 408 de 2012, que proibia a venda de alimentos acompanhados de brindes ou brinquedos no Estado do Espírito Santo, que previa o artigo: fica proibida a venda de alimentos acompanhados de brindes ou brinquedos de qualquer tipo no Estado do Espírito Santo. Esse projeto ele não foi finalizado porque todos os projetos ele têm um tempo para ser votado e concluído, né, no mandato do relator. E ele não foi concluído no tempo especificado pela Casa. Então, ele foi arquivado. Mas a justificativa, tanto da Procuradoria e tanto a justificativa da própria deputada, era justamente o alto índice de obesidade infantil, questionando justamente a maneira como a sociedade se porta em relação à obesidade infantil e o costume da sociedade, que é o quê? Cada vez mais entupir essas crianças de alimentos que não possuem um alto índice de nutrientes interessantes. Normalmente são produtos totalmente industrializados, que, inclusive, colocam em risco a saúde da criança, gerando uma obesidade infantil em níveis astronômicos e, principalmente, levando essas crianças ao tratamento no SUS, onerando o Estado. E aí é um tipo de costume que é muito preocupante para o Estado brasileiro, no sentido de que gera um custo muito alto de tratamento dessas crianças. E aí a gente vai ter um outro problema relacionado ao costume da nossa sociedade, que é a intervenção direta do Estado nessas relações. É óbvio, no meu ponto de vista, que o Estado vai interferir sempre que qualquer demanda ensejar um gasto excessivo para ele. Bem como fizeram com a campanha de cigarro, que, embora algumas pessoas sejam contrárias, porque entendem que a falta de publicidade na televisão não vai ensejar a diminuição ou com que as pessoas parem de fumar, a prática nos mostrou totalmente o contrário, que houve uma diminuição do consumo de cigarro em mais de 20%, simplesmente porque não foi vinculada mais às propagandas de cigarro. Então, esse tipo de costume, principalmente relacionado à obesidade infantil, nos mostra que há outras consequências para o Estado, em especial o alto custo no tratamento dessas crianças, e que os nossos costumes, tanto quanto a criança, a publicidade infantil, a obesidade infantil, e tanto quanto os nossos outros costumes, no nosso modo de relacionar, vai gerar uma intervenção direta do Estado. A tendência é cada vez mais aumentar a interferência do Estado, como eu falei. E como que essa interferência do Estado ela é exercida nessas relações? Através do aumento da criação de leis contramajoritárias. O que são leis contramajoritárias? É uma lei que, se você fizer uma pesquisa, a maioria das pessoas é contrária. Aí você pensa, nossa, mas não é inteligente o Estado produzir uma lei onde a maioria das pessoas são contrárias?
Bom, há algumas justificativas, e uma das justificativas realmente é o alto custo do Estado na prevenção ou no tratamento de situações relacionadas ao consumo ou à má alimentação desses consumidores e indivíduos que acabam voltando para o Estado através de um custo, através de tratamentos no SUS, por exemplo. E aí, um dos grandes exemplos que nós temos de uma lei contra-majoritária é a Lei 10.369 de 2015, que foi a Lei do Sal na Mesa. O Estado do Espírito Santo previu no artigo 1º dessa lei que os estabelecimentos situados nesse Estado que comercializam alimentos preparados para consumo imediato, como bares, restaurantes e lanchonetes, ficam proibidos de expor em mesas e balcões recipientes ou sachês que contenham cloreto de sódio, sal. Os estabelecimentos referidos no caput poderão disponibilizar recipientes ou sachês contendo sal para consumo apenas quando solicitado pelo cliente. Essa é uma lei contra-majoritária. Na época, o jornal A Gazeta lançou uma enquete e mais de 70% da população que votou se mostrou contrária a essa lei. Mas por que, então, criar essa lei? Muitas pessoas perguntam isso e a resposta é clara, porque o índice de obesidade infantil e adulto era muito alta. Então, o Estado, infelizmente, nós não temos uma política de consciência no Brasil de informação a fim de que as pessoas mudem o hábito de vida, mudem sua rotina. A gente quer lei. Então, nós somos uma sociedade que a gente não conseguiu estipular que tipo de Estado nós queremos. Ao mesmo tempo que a gente quer liberdade para contratar, participar de telex free, eu quero contratar quem eu quiser, eu quero investir meu dinheiro onde eu quiser, ao mesmo tempo nós não queremos assumir o risco de toda essa liberdade, porque a partir do momento que o risco do negócio que eu invisto é não dar certo e eu perder o dinheiro, eu recorro ao judiciário. Falo, não, que isso, não foi tão bem escrito assim, não era assim que me prometeu, eu não posso perder esse dinheiro, ou ao mesmo tempo que eu aceito trabalhar em algum aplicativo, como o Uber, por exemplo, recebendo uma pequena remuneração, ou boa remuneração, enfim, pelo trabalho, ao mesmo tempo que aquilo não é mais satisfatório para mim, eu recorro à Justiça do Trabalho requerendo uma vinculação da minha relação de emprego com essa empresa. Então, como nós não sabemos o tipo de sociedade que a gente quer ser e o tipo de consumidor que a gente quer ser, para mim é óbvio que o Estado vai continuar interferindo. E por que através de leis e não através de políticas? Porque essa é a nossa cultura. Esse é o nosso costume. O nosso costume é de lei. Todos os dias a gente vê na televisão os apresentadores, os jornalistas e as pessoas que são entrevistadas, nós queremos uma lei, tem que mudar a lei. A gente já tem muita lei. Se cumprir as leis que existem, com certeza já vai ser o suficiente. Mas como o nosso costume é de produção legislativa, nós vamos ter uma produção legislativa alta, inclusive produções legislativas contra-majoritárias. Esse exemplo foi um exemplo do Espírito Santo. Nós temos um exemplo também no estado de São Paulo, que foi proibido a comercialização de foie gras, justamente por conta do impacto ambiental e tal, mas ela também foi declarada inconstitucional. E aí, quais foram as saídas que esses estabelecimentos acharam para essa lei no estado do Espírito Santo? Já que não podia o sal na mesa, obviamente podia o sal no pescoço do garçom e poderia o sal pendurado sobre a mesa, não estava na mesa. Obviamente que o objetivo do legislador, através de uma edição de uma lei contra-majoritária, não era impedir que o sal ficasse na mesa. Ele não tem nenhum problema com o sal ficar na mesa. Ele tem problema do consumo das pessoas com o sal estando na mesa. Pronto, a qualquer momento a pessoa poderia pegar, colocar no prato, e, obviamente, eu mesmo, quando a lei ainda estava em vigência, deixei de pedir o sal justamente por não estar na mesa. Então, realmente, acaba tendo essa contrapartida que o Estado oferece. Pensa, né, quando promulga uma lei dessa. Essa lei ela foi declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, através de uma ADIM proposta pela Associação Nacional de Restaurantes, justamente porque o Judiciário entendeu que há uma interferência excessiva do Estado na relação de consumo e também na livre iniciativa dos restaurantes e bares. O Tribunal de Justiça entendeu que o Legislativo não pode interferir na quantidade de sal que eu consumo.
Mas, ao mesmo tempo, o Poder Judiciário não aponta outra solução para o Estado como tratar essas pessoas que sofrem de obesidade, que sofrem de hipertensão. Com certeza, esse é um duelo que ele não é facilmente travado, e ele é facilmente travado, aliás, e de difícil solução, porque o nosso costume, volto a falar, é de lei e não de mudança de hábito. Nós somos um dos maiores países onde as pessoas morrem através de acidente de carro. E já foram vinculadas inúmeras propagandas a respeito pelo Detran, pelo Contran, e nós continuamos com esse alto número, com esse alto índice de morte. Inclusive, aqui no nosso estado, recentemente, tivemos vários acidentes fatais, e as pessoas realmente não aprendem. Então, o nosso costume é um costume muito exacerbado, muito difícil de ser modificado, porque nós somos uma sociedade, ao meu ver, muito recente ainda. Muitas pessoas acabam por nos comparar à Europa, ou outros continentes, ou outros países, mas que, para mim, no meu ponto de vista, é uma comparação muito ruim, porque eles são sociedades muito antigas, que passaram por muito mais coisas que nós ainda não passamos, e também pelo tipo de colônia que nós somos. Nós somos uma colônia de exploração. Então, a nossa evolução foi uma evolução um pouco diferente. E, com certeza, eu não tenho uma solução para falar para vocês, ou uma solução para tudo isso. A constatação que eu chego, através dessas leis e desses exemplos, é que é preciso modificar o costume da nossa sociedade, mas que, ao mesmo tempo, é muito difícil modificar esses costumes, mas os nossos costumes de alto consumo, de não observância de saúde ou não mudança de hábito, têm gerado uma produção legislativa ineficiente. Se eu não me engano, o vereador Mazinho dos Anjos, ele é o presidente da Comissão de Desburocratização da Câmara de Vitória, e eu lembro que ele deu uma entrevista recentemente falando que cada sessão na Câmara de Vitória custava R$6.000. E aí eu fiquei pensando, quanto que custa uma sessão na Assembleia Legislativa para fazer essa lei? E, com certeza, tem uma justificativa, toda lei tem uma justificativa, essa lei passa pelo setor de procuradoria. Com certeza foram feitos estudos antes desse projeto de lei, antes dessa lei ser aprovada, isso foi levado à discussão, quanto que não se foi gastado pelo Poder Legislativo e quanto não se foi gastado pelo Poder Judiciário, o nosso Poder Judiciário, que é um dos mais caros do mundo, para também declarar a inconstitucionalidade dessa lei. Então, nós realmente precisamos rever o nosso costume, porque os nossos costumes estão ensejando processos legislativos ineficientes e caros. Ali eu falo sobre a proibição comercial do cigarro, que justamente realmente a não veiculação de produtos ou serviços, embora a gente ache que não surta esse efeito, ele surta, porque a partir do momento que a gente não vê, a gente não compra, a gente não lembra e a gente não quer comprar. E os estudos comprovam que houve diminuição de cerca de 20% da quantidade de fumantes e as vendas caíram em torno de 8%. E aí, a minha mãe era fumante. E logo depois que parou de veicular as propagandas de cigarro, eles passaram a colocar aquelas imagens atrás do maço de cigarro. E aí, o que eu via ela fazendo e muitas outras pessoas fazendo? Você pega a menos agressiva. Se você é uma mulher, você pega uma de impotência sexual, que aquilo não vai acontecer com você. Se você é homem, você pega uma de aborto de feto, porque também não vai acontecer com você. Você acaba escolhendo o que te agride menos, para você não deixar de consumir. Mas muitas pessoas acabam deixando de consumir, também pelo espaço. No Estado, a gente tem algumas leis que proíbem que fumantes fumem em alguns lugares mais reservados, justamente para preservar a saúde das outras pessoas que optam por não fumar. E a conclusão é que nós não compramos o que não vemos, aliado a campanhas de conscientização, ciclos do cigarro do Ministério da Saúde, fotos, comerciais, proibição de fumar em local público, por exemplo. Mais uma conclusão que nós tiramos é que, por mais que muitas das vezes a gente pense que o nosso costume ou a nossa maneira de interagir com os produtos ou com o serviço tem que vir através de grandes políticas públicas, grandes políticas sociais, ao tempo que a prática nos mostra que a simples proibição de veiculação
ela diminui consideravelmente o consumo. Justamente consolidando o argumento anterior que eu falei, de que a gente não consome o que a gente não vê. E consolidando também a argumentação de que o shopping possui escadas rolantes distantes para você ver e para você consumir. Consolidando e ratificando também as empresas de marketing que direcionam os supermercados a ter longas prateleiras, longos corredores, porque realmente nós consumimos o que nós vemos. E aí, imagina, dentro do público infantil, a Maísa aparecendo no jornal, na propaganda da novela das 8, apresentando algum produto ou serviço. É óbvio que ia vender demais e que todas as crianças iriam querer esse produto. Com as limitações, há mudança no discurso das empresas que passam a não comercializar produtos. Esse exemplo eu vi através de um comercial no YouTube, e eu achei ele muito interessante. Como no exemplo do cigarro, fica muito claro que a gente não compra o que a gente não vê. E que o marketing ele é muito mais inconsciente do que consciente. Se eu pegar uma criança de 5 ou 6 anos e mostrar inúmeras imagens, sem mostrar o nome da marca, eles vão saber. Eles vão saber o que é Nike, eles vão saber o que é Adidas, eles vão saber o que é Coca-Cola, porque já está no nosso inconsciente. Isso é provado, qualquer profissional de marketing ou não consegue comprovar isso através de um estudo mínimo. E aí, com isso, essas empresas elas começaram a perceber que esse marketing agressivo e que esse marketing mais direto não estava dando um resultado tão satisfatório. Porque as pessoas queriam comprar felicidade, as pessoas queriam comprar bem-estar, as pessoas queriam comprar melhor qualidade de vida, e não apenas um produto. O carro ele não é um produto, não é um transporte, algo que pode te levar para um lugar ou outro. Não, é algo que te dá comodidade. Sábado passado, eu estava vendo o programa do Luciano Huck. Era um programa de perguntas e respostas, não assisto normalmente, e aí ele perguntou para a senhora o que ela vendia. Ela falou assim, eu vendo sonhos, eu vendo qualidade de vida, eu vendo pessoas melhores, eu vendo pessoas mais alegres. Eu fiquei pensando, o que essa mulher vende, né? Ela vende colchão. E quando ela falou que vendia colchão, eu falei assim, nossa, mas ela é uma boa vendedora, ela é uma excelente vendedora. Porque hoje em dia ninguém quer comprar um colchão. Se você vai na loja de colchão, fala, qual colchão que você tem? Eu tenho esse. Você deita em cada um e vê qual que é melhor e você compra o que você quiser. Mas a partir do momento que você vincula o seu produto a um sonho, a uma felicidade, a uma qualidade de vida, esse produto tem uma saída melhor. E essas empresas perceberam isso. Como eu disse, a Coca-Cola ela não vende refrigerante, não é o maior refrigerante que mais vende no mundo. Ela vende felicidade, ela vende momentos de felicidade. E a Unilever, ela fez a seguinte propaganda. Presente em mais de 40 países, a Lifebuoy, que é um tipo de sabonete, é marca líder no segmento de sabonetes antibacterianos do mundo. Por meio do sabonete, esse que eu falei, a Unilever já ajudou a conscientizar mais de 150 milhões de pessoas na África e Ásia sobre como pequenas ações como lavar as mãos com sabonete podem fazer diferença em suas vidas. Essa, entre outras atividades da companhia, foi decisiva para que a Unilever fosse apontada como companhia do ano de 2010. Isso aqui, na verdade, foi utilizado para embasar a venda desses sabonetes na África. Porque eles fizeram uma pesquisa e perceberam que milhares de pessoas morriam na África por falta de higiene básica, porque não lavavam as mãos. Então, você não podia simplesmente chegar na África e falar assim, olha, a gente tem um sabonete muito bom, antibactericida, que você vai lavar a mão e você não vai morrer, porque você está morrendo porque você não lava a mão. Não, a gente leva vida às pessoas. Eu estou te propiciando, através desse sabonete, que você viva. E a partir do momento que ajudou uma comunidade a viver e a não morrer mais por conta da falta de higiene básica, ela lança essa boa ação em outros países que não morrem pelo mesmo motivo, como uma justificativa para você adquirir esse produto dela. Então, hoje, o marketing e a venda do produto por essas empresas, elas têm uma outra roupagem, porque elas viram que o nosso costume em relação à relação de consumo e a compra propriamente dita se modificou ao longo dos anos. Todos os processos, antes ou depois da criação de leis ou imposição de limites, têm participação direta da mídia, seja através da formação de opinião sobre o tema ou uso de contratados para propagandas.
Vou finalizar essa exposição trazendo para vocês alguns exemplos de public post no Instagram, justamente também para mostrar como que os nossos costumes nas redes sociais também foram modificados. Eu lembro quando eu era mais nova, que eu assistia a novela, era assim, eu vou tomar um banho para encontrar fulano, que era o par romântico da pessoa. Eu falei assim, ai, olha, eu lavei meu cabelo com seda, está maravilhoso, esse shampoo é muito bom, lava você também, e tudo mais. Hoje em dia a gente não vê isso, não existe mais esse marketing agressivo. A pessoa pega o produto e esse produto passa delicadamente sobre a câmera. Né? E aí as pessoas olham, ela está usando esse produto, mas não existe mais um marketing agressivo. O nosso costume foi modificado para isso, e essas empresas também tiveram que modificar. Em relação às redes sociais, tem muitas pessoas famosas, Gabriela Pugliese, o marido dela, entre outros, que vivem dessas propagandas. Só que eles têm a obrigação de informar que aquela postagem é uma postagem patrocinada. Mas, obviamente, que isso também não é feito dessa maneira. Gente, eu uso tênis de corrida tal, porque esse tênis é maravilhoso, ele custa R$2.000, mas você tem que adquirir, você tem que dividir em 20, em 30 parcelas, porque esse tênis é muito bom mesmo. Não. Olha, hoje estou saindo para correr, o céu de São Paulo está lindo. E aí tira uma foto do tênis. E aí o tênis vai lá, o modelo do tênis, numa hashtag. E aí todas as blogueiras estão colocando lá public post, porque é uma determinação de que toda publicidade ela tem que ser identificada. Então, hoje, nós vemos que os nossos costumes têm influenciado diretamente na produção legislativa, na maneira como esses fornecedores e essas empresas se contrapõem aos nossos costumes de modo a alterar a sua publicidade, de alterar a sua propaganda, para que ela não seja mais uma propaganda agressiva, para que ela seja uma coisa sutil. Muitas vezes a gente nem percebe a propaganda. Muitas vezes, no Natal, isso é muito óbvio. A Coca-Cola, mais uma vez, ela não faz propaganda do refrigerante. Inclusive, tem propagandas que nem aparece o refrigerante. No Natal, basta simplesmente os ursos num carro de Coca-Cola passeando pelo Polo Norte. Né? E, em Vitória mesmo, eles também eles rodam com o caminhão, com os ursos e tudo mais, fazendo com que a criança ache aquilo lindo, maravilhoso, mas saiba inconscientemente que quem está patrocinando é uma marca de refrigerante. É isso, eu concluo aqui. E a conclusão que eu tiro, justamente, é que os nossos costumes influenciam diretamente os processos legislativos, as maneiras como essas empresas estão fazendo as propagandas, a maneira como os produtos chegam para a gente, a maneira como tudo isso é ofertado. Nada é por acaso. Né? Você vai no supermercado, nada está num lugar por acaso. É tudo pensado, tudo feito através de uma prática visível, no sentido de pesquisar os consumidores para saber o que a gente procura, o que a gente quer, muitas vezes vendendo o que nós não precisamos, mas com a propaganda é tão chamativa que a gente realmente acha que precisa de uma máquina que faz sorvete. Né? Ao tempo que a gente não vai fazer sorvete, mas a gente acaba comprando, porque você bota a maçã lá e sai aquilo na hora, congelado, e que você não vai usar, mas que você acaba comprando. E aí o que eu queria que vocês realmente refletissem, através de tudo que eu falei, primeiro é do gasto. O custo no nosso processo legislativo ele é muito caro. O custo do nosso judiciário para rever esses processos legislativos também é muito caro. A gente tem um judiciário muito caro. E, principalmente, que a gente consiga enxergar o nosso modelo de consumo e os nossos costumes. E como que nada passa batido. Né? Nada passa batido. O Estado do Espírito Santo fez uma pesquisa e editou uma lei para que a gente não tivesse acesso ao sal na mesa. Com certeza, isso não foi uma ideia que surgiu do nada, vou fazer uma lei para isso. Isso, com certeza, no site da Assembleia tem toda a justificativa para isso, tem dados. Né, tem dados, tem informações, foram feitos estudos em relação a isso. Então, que a gente possa observar que todos os nossos costumes são observados e como o nosso costume influencia diretamente nos processos legislativos, na nossa qualidade de vida,
na propaganda dessas empresas e como que nós somos alvos diariamente dessas empresas e como que realmente a gente vive no Big Brother. Nada passa batido. A partir do momento que uma empresa vê que você está se portando dessa maneira e não mais dessa outra maneira, ela vai trabalhar de uma outra maneira para que você adquira o produto dela. Porque hoje o produto está em segundo plano. Antes, o produto estava em primeiro plano, né? As propagandas eram compre batom, compre batom, compre batom, e você comprava batom. Hoje em dia não é mais assim. Então, enquanto nós não tivermos esse olhar crítico sobre a maneira como a gente se porta, sobre os nossos costumes e como isso influencia os processos legislativos, as ações judiciais e até mesmo os costumes da sociedade, nós não vamos conseguir realmente mudar a sociedade. E se o que a gente quer é uma sociedade com menos consumo e com um consumo mais consciente, a gente tem que repensar, em primeiro lugar, os nossos costumes. É isso. Boa noite. Obrigada.